queridos, olá amados, estamos de volta com o nosso canal Janaína Gonçalo, quem tem ouvidos ouça, e hoje nós vamos dar continuidade aí aos trabalhos, vamos continuar aí os assuntos, né, porque eu já me dei uma atrasadinha aí nos assuntos, e os assuntos são urgentes, são de caráter extraordinário, e é de muita urgência que você saiba quanto antes das informações que eu preciso e tenho que passar para vocês. Então hoje, dando continuidade à nossa série sobre a invasão Nephilim da Terra, né, os 10 chifres da besta, nós vamos dar continuidade aí ao assunto do livro Invasão Nephilim, do autor Eliel Rochvader, uma pessoa que eu conheci, né, virtualmente, consegui o contato, tenho contato com ele, converso de vez em quando com ele, e uma pessoa assim que tem aberto muito esse lado de conhecer o que acontece do outro lado. Então, se você não crê em visões, se você não crê em revelações, se você não crê que Iarro, ele mostra para algumas pessoas as coisas que acontecem no mundo espiritual, dimensional, como você queira entender ou chamar, né? Então esse vídeo não é para você, né? Mas para você que acredita no sobrenatural de Iarro e que ele ainda mostra certas coisas, tem pessoas que não aguentam ver certos tipos de coisas, tem pessoas que não estão prontas para lidar com esse tipo de coisa, porque é uma batalha espiritual. Mas tem pessoas que são preparadas para receber esses tipos de informações com muita luta, com muita batalha espiritual, com muita renúncia e com muito amor a Iarro e Yahushua, principalmente, porque você tem que amar muito Iarro e Yahushua, renunciar muitas coisas para poder trabalhar com esse tipo de linha, quando Iarro te mostra o que está oculto e o que está escondido. Então, para você que crê em visões, nas revelações que Iarro mostra para as pessoas, que Iarro leva pessoas até dimensões espirituais para mostrar o presente, o passado e o futuro, como ele fez no passado com os profetas, é uma coisa totalmente bíblica, né? Não há nada antibíblico nessas situações, né? Você vê que no passado isso foi mostrado no Novo Testamento também, né? Com os apóstolos. Muitos ali têm revelações sobre o futuro, como Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Pedro, de Tomé, não só o de João, né, mas vários ali. Então, todos os profetas tiveram revelações sobre o fim. E hoje, como a gente está num tempo iminente de tudo isso acontecer, algumas pessoas que são preparadas para isso continuam acontecendo. Então, para você que crê, né, que Iarro geralmente mostra e sempre falou na escritura, né? Escreve a visão. É exatamente isso que está acontecendo nesses últimos dias. Não só com esse irmão desses livros, mas com muitas pessoas, muitas pessoas. Então, para você que crê, nós vamos dar continuidade aí à nossa série. Que você se dê por avisado. Eu quero ser apenas um atalaia, uma trombeta para anunciar, para avisar o perigo, né? Para que Iarro me confiou para que eu anunciasse essas coisas, né? Para que eu ampliasse as informações do livro do irmão na internet, e que isso seja um alarme, uma trombeta para você. E que nada mais apenas do que isso, um alarme, uma trombeta, aquele que se der por avisado, que assim seja, né? Quem não se der por avisado, o sangue não vai ser cobrado das minhas mãos, porque eu fiz o meu papel de alertar. Então, amados, a gente vai dar continuidade aí aos nossos vídeos sobre o livro Invasão Nephilim da Terra. Eles conspiram contra nós, os 10 chifres da besta do Apocalipse, que nós já sabemos que é a grande fraternidade branca e as raças que têm alianças com eles. Não necessariamente todos da raça ariana. Então, a gente vai dar continuidade aí após a nossa vinheta e aguarde a nossa vinheta que nós já estamos de volta. Ação! Luz, câmera! Ação!
Os Néfilins também ensinaram a magia de maldição e invocação de demônios, ou Shedim, que são energias que estão presas na terra. Alguns destes seres são anjos caídos presos na terra, e outros são formas de pensamento criados pelo pecado. O astral inferior, que eu sempre falo para vocês, o astral negativo, que é a sombra que nos faz pecar, que nos faz nos afastar do Criador, ela também é chamada de formas de pensamento criadas pelo pecado. Quando a gente se ira, quando a gente sente raiva, mágoa, rancor, sentimentos e todas as obras da carne, elas formam esse substrato, uma cópia de nós mesmos na sombra, em que quando nós morremos, a nossa alma parte para as regiões celestiais ou para as regiões inferiores, mas essa sombra ela fica vagando na terra com a nossa imagem, sendo uma habitação, sendo um veículo para demônios se locomoverem, atormentarem pessoas, e são usados também em magia. Bruxos usam essas sombras que ficam na terra para os seus trabalhos, né? Para atormentar e trazer o caos para a terra também. Então é isso, alguns desses seres são anjos caídos presos na terra, e outros são formas de pensamento criada pelo pecado. A gente tem lá os espíritos dos Néfilin, os grandes gigantes do passado. No livro de Enoque fala que o espírito deles foi feito na terra e eles não iriam nem para o céu e nem para o inferno propriamente dito, mas eles ficariam presos à terra, né? Os bastardos. Então tem muito a ver com essa questão do astral negativo. Outros seres são criados por Satã, pelos reptilianos para agir na terra, e outros ainda emergiram do abismo, são espíritos da morte. Eu estou resumindo tudo para mostrar a forma como os Néfilins agem na terra. Outra forma de magia é chamada de Kadaisha, a magia do sangue. Sempre que uma pessoa morre de forma violenta, o sangue derramado vira energia para alimentar as forças do caos. A força do espírito da morte envolvidos na magia ou espíritos, pois são legiões. Há ainda outra magia chamada de Kiri, que é tenebrosa, pois mexe com comer cadáveres em cemitérios ou fazer sexo com defuntos. Olha que coisa terrível, amados. Este tipo de magia visa criar uma distorção no mundo das almas, criando um portal para os Shedins ou demônios invadir a Terra. Há uma aliança entre Néfilins e a Loja Negra Reptiliana para o controle do planeta. Aquilo que eu já cansei de repetir para vocês sobre a Loja Branca dos Néfilins e a Loja Negra dos Reptilianos, Escorpiões e Anunnakis. Então ele está dizendo aqui, há uma aliança entre os Néfilins e a Loja Negra Reptiliana para o controle da Terra. Esta aliança, no livro de Daniel, é chamada de Guerra entre o Rei do Norte e o Rei do Sul. Sendo o Rei do Norte o Dajjal, da Loja Negra, o que vai ser realmente o anticristo, que vai governar o Oriente, ele vai fazer a união de árabes, judeus e islâmicos, vai ter a Rússia e a China como aliados. Vai ser a segunda besta que vai aparecer. E o Rei do Sul, que é o Maitreya da Loja Branca, que vai governar o Ocidente, tendo a sede em Londres, Estados Unidos e no Brasil, tá bom, queridos? Ele já tem o lugarzinho dele preparado lá em Alto Paraíso. Então, quando você ouvir por aí que o Brasil é o paraíso, que o Brasil é Canaã, que o Brasil é Jerusalém ou Terra Prometida, saiba que o homem do milênio dos Néfilins vai ter um lugarzinho para ele lá em Alto Paraíso e ele vai governar o Brasil. Então, você acompanha aí que no final desse vídeo eu vou estar mostrando um vídeo aí revelador que uma senhora de um centro espírita recebeu mensagens da Loja Branca a respeito do Brasil. Então, fica ligado que no final, fica até o final que você vai ver exatamente o que eu estou falando. A magia da cabala teúrgica ou da invocação de anjos é a mais puramente Loja Branca. Vou repetir. A magia da cabala teúrgica ou da invocação de anjos é a mais puramente Loja Branca. Ou seja, a cabala utilizada pelos esotéricos, espíritas,
pelos propagadores da nova era, é aquela cabala que eles utilizam todas as ferramentas que existem nos ensinamentos cabalísticos para invocar os anjos para fazerem serviços, para concederem desejos, onde eles fazem lá magias usando os conhecimentos que eles têm para invocar o anjo tal, porque eu quero riqueza, invocar o anjo tal, eu quero ser próspero em tal área, eu quero o anjo tal, que eu quero despertar os meus poderes e ser um deus. Então eles usam essas magias aí para invocar anjos, usando muitas das vezes nomes dos anjos do Criador, mas só que os anjos do Criador, eles não atendem oração, tá, amados? Os anjos do Criador obedecem à ordem do Criador quando você invoca por ele e pede que ele mande os seus anjos ao seu favor. Ele não atende se você clamar, anjo Gabriel, me ajuda nisso, anjo Miguel, me ajuda nisso, anjo Rafael, me ajuda naquilo. Eles não atendem a oração das pessoas individualmente. Eles só obedecem às ordens do Criador quando a gente ora ao Criador e pede, Yahweh, manda o anjo tal ali para fazer isso, Yahweh, envia os arcanjos de guerra da hierarquia de Miguel para pelejar pela minha família naquela causa. Yahweh, envia as hierarquias de Rafael, que quer dizer Yahweh cura, Rafael, né? Ou Yahrafá. Envia as hierarquias de Rafael e toca no meu familiar que está doente. Quando você orar ao Criador pedindo para ele enviar os seus anjos, aí sim, agora você orar diretamente para o anjo, se for do Criador, ele não vai te atender. O que atende você é um anjo caído se fazendo passar por esse anjo que eles se utilizam do nome. Então a magia cabalística teúrgica é puramente loja branca. E quem faz oração, ritual para anjo dentro da questão da cabala vai ser atendido por anjo caído. Entendeu, amados, a diferença? Então é isso que ele está tentando dizer aqui. A magia da cabala teúrgica ou da invocação de anjos é a mais puramente loja branca. A invocação de Metadaron, que é um desses anjos que tem dentro da cabala, a invocação de Metadaron é a invocação do próprio Lúcifer ou Gadriel, porque este Metadaron ele faz a imitação do anjo da esfera da coroa, né? Da Keter, da esfera da coroa, que é onde está o Criador. Então existe um arcanjo que cuida do trono do Criador e ele se chama, a hierarquia se chama Metatron, mas existe o lado negativo que se chama Metadaron, que ele imita esse anjo que cuida do trono do Criador. Então, quando as pessoas invocam Metatron na cabala teúrgica, elas estão invocando esse tal de Metadaron, que é a invocação do próprio Lúcifer ou Gadriel, o mestre da loja branca. Então, esta magia é muito poderosa e engana muita gente na Terra, pois a pessoa acha que está trabalhando com anjos de luz, mas eles em tudo imitam o Criador e até falam em Deus e em Cristo, até falam em Yahweh e Yahushua. Mas perguntem a eles se Yahushua morreu para salvar a humanidade. Eles dirão que não, que Cristo é um avatar, como tantos outros, e que agora virá na forma de Maitreya para levar o mundo para a luz. Vou repetir isso para vocês. Esta magia dessa loja branca é muito poderosa e engana muita gente na Terra, pois a pessoa acha que está trabalhando com anjos de luz quando invoca Gabriel, Miguel, simpatia para Miguel, acender vela para Miguel, acender vela para Rafael, acender vela para Gabriel, vou fazer aqui uma simpatia para pedir a proteção dos anjos da guarda de tal anjo e parará. A pessoa acha que está trabalhando com o anjo da luz, mensagem canalizada do arcanjo Miguel, mensagem de paz para a humanidade canalizada pelo anjo Rafael, e por aí vai, né? Pois a pessoa acha que está trabalhando com anjos de luz, pois eles em tudo imitam o Criador. E até falam em Deus e em Cristo, mas perguntem a eles se Yahushua morreu para salvar a humanidade. Eles dirão que não, que Cristo é um avatar, como tantos outros, e que agora virá na forma de Maitreya para levar o mundo para a luz. Então eis aí uma dica.
Se aparecer aí, né, qualquer dia para vocês um ser de luz falando em Deus, falando em Cristo, pergunta para ele se Yahushua morreu para salvar a humanidade. E aí você faz o teste para ver o que eles vão dizer. Se vier com papo torto, você já sabe que não tem nada a ver com os anjos do Criador. Então, há de se tomar muito cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que aparece no céu vem do Criador, nem todo carrinho brilhante que aparece no céu é do Criador, que eles não se mostram para as pessoas assim, a não permite que eles sejam avistados como as naves da loja branca e da loja negra, então há de se ter muito cuidado, amados, muito cuidado mesmo. Fico alerta. A era aquariana terá uma janela de 7 anos aberta para estes seres controlarem o planeta. Capítulo 4 – Dimensões e mundos paralelos. Para entendermos o assunto Grey e Nephilim, temos que entender a diferença entre mundos paralelos e dimensões paralelas. Porque existe uma diferença entre mundos paralelos e dimensões paralelas. O Zohar é ambientado na passagem dos mundos paralelos para o físico, na possibilidade desta travessia. Nós temos prova disso nas histórias de Enoque e Elias, que foram arrebatados vivos. O Zohar faz um paralelo entre o nosso mundo físico e o mundo espiritual, que é o verdadeiro mundo. Ele traça uma ligação entre esses dois mundos, revelando que tudo o que fazemos no mundo físico é influenciado pelo mundo de lá. Mas este mundo citado no Zohar é um mundo espiritual, não é a dimensão paralela física onde estão Enoque e Elias. Ou seja, existe uma diferença entre o mundo espiritual, dos seres etéricos, dos seres fluídicos, para os mundos paralelos físicos, amado. Tem mundos paralelos físicos à Terra, onde você pode entrar por portais abertos ou por projeção astral. E tem os mundos espirituais, de outra matéria, de outra vibração, mundos etéricos, onde estão os anjos mais sutis, né? Então, mundos físicos paralelos e dimensões paralelas e mundo espiritual. Por isso temos que recorrer no livro de Enoque para entender a ligação entre os mundos. Temos que recorrer ao livro de Enoque para entender a ligação entre os mundos. Segundo Enoque, há 7 dimensões principais. As dimensões de Enoque não são simplesmente mundos paralelos, e sim dimensões superiores que controlam nossa frágil e vulgar terceira dimensão. A dimensão dos arcanjos, dos anjos, que não são físicos, né? O mundo espiritual seria a primeira dimensão, de onde tudo vem, a origem da luz. Já o mundo obscuro, o mundo da morte, do caos, das sombras, é a segunda dimensão. É o abismo de onde vem a morte, o mal e toda a dor que aflige o homem. Nosso mundo físico é a terceira dimensão. É a oposição entre a primeira dimensão, a luz, e contra a segunda dimensão, que é a escuridão, o abismo, o reino de Hassatan. Nossa vida na Terra é uma batalha entre nossos dois eus, entre o nosso eu de luz e o nosso eu ligado ao abismo, que é o que eu tinha falado para vocês anteriormente sobre o astral negativo, a sombra. Nós temos o nosso eu de luz, que veio do espírito de Aaron, e com o pecado a gente adquiriu um eu ligado ao abismo, que se chama astral negativo ou Yetzirah. A sombra, né? Mais popularmente conhecido como sombra. Carne, a mesma carne que o apóstolo Paulo falou, né? Quando ele diz, se aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu não quero fazer, isso faço. Se eu já faço o que eu não quero, então não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então esse pecado, essa carne é o astral negativo, é a sombra. Então, repetindo, nossa vida na Terra é uma batalha entre nossos dois eus, entre nosso eu de luz e nosso eu ligado ao abismo. Isso tudo é dimensão superposta. Cada dimensão tem leis diferentes e vibrações diferentes. São os mundos de Enoque,
dimensões superpostas que controlam nossa efêmera e frágil terceira dimensão. O complexo nisso tudo, presta bastante atenção, é que os mundos paralelos não são dimensões paralelas. Eles são mundos como o nosso, situado em outra frequência de vibração, após a explosão inicial. É aquilo que eu estava falando para vocês, né? Os mundos paralelos físicos à Terra, né? Não são diferentes das dimensões paralelas, que são mundos superiores. Os mundos de Enoque, né? Que Enoque viu nas suas viagens. As dimensões superiores que Enoque viu nas suas viagens, assim como as dimensões inferiores, quando ele viu lá o abismo e a segunda dimensão. É muito importante entender isso, pois o fenômeno é complexo. É importante separar entre mundo paralelo e dimensão paralela. Para explicar isso com clareza, tomemos o exemplo de Enoque, Elias e Yahushua, o Messias. Está escrito que ninguém subiu e desceu do céu, a não ser o Filho do Homem, Yahushua. Onde estão Enoque e Elias, então, se não estão no céu? Onde está Yahushua? Já que ninguém subiu e nem desceu do céu além dele. Onde estariam Enoque e Elias? Não foram arrebatados vivos? Mas eles foram arrebatados para onde, queridos? Eis o mistério. Eles não estão em dimensões paralelas, e sim em mundos paralelos. Eles estão em mundos como o nosso, que são regidos pelas mesmas leis que o nosso mundo. Já Yahushua, na ressurreição, está numa dimensão paralela chamada de sétimo céu ou trono do Criador. Eles foram, Enoque e Elias, nesse caso, eles foram levados vivos para estes mundos paralelos, mas voltarão para morrer na terra durante o reinado do Anticristo. Muitos destes mundos estão diante de você, mais perto do que a roupa do teu corpo, e eu posso testificar isso com muita propriedade, porque eu vivo batalhas com esses mundos que estão próximos, né? Então, muitas pessoas também podem confirmar isso, que vivem essa situação também. Muitos destes mundos estão diante de você, mais perto do que a roupa do teu corpo. Para entrar neles, só através de portais abertos ou através da meditação. Se Elias e Enoque estivessem numa dimensão paralela, não poderiam voltar para a Terra, pois já teriam transposto a matéria física. Sei que o assunto é complexo, mas procure ler com calma e conhecerás o segredo das dimensões e mundos paralelos. Num mundo paralelo, eles estão levando a forma de vida deles, mas não interferem na nossa, aqui na Terra. Só com invasão UFO para alguma missão em nosso mundo, ou mesmo para abdução de humanos ou para monitorar as guerras que podem colocar em risco os mundos em que vivem. Já numa dimensão paralela, eles interferem na Terra o tempo todo, pois são como os criadores e nós como a obra. Eles são como o oleiro e nós o vaso. Os seres das dimensões paralelas lutam pelo controle da alma humana. Nesta obra abordaremos este grande segredo. A maioria dos aliens que visitam nosso mundo vem destes mundos paralelos. Então você veja que não é o espaço sideral, né? Não é lá no espaço sideral que tal, né? A nave vem lá de um planeta lá, não sei quantos anos-luz da Terra. É mundos paralelos e dimensões paralelas. Por onde eles navegam, sim. Por onde eles atravessam os portais, sim, se chama de espaço-tempo ou quarta dimensão, né? Que já é a milionésima vez que eu repito isso aqui no canal. A maioria dos aliens que visitam nosso mundo vem destes mundos paralelos. Os UFOs não estão aqui por acaso, eles vêm com uma missão: estudar a raça humana, pois sabem que o apocalipse se aproxima. Sobre a Terra, eles sabem que o Apocalipse se aproxima sobre a Terra e ele vai afetar todo o cosmos. Já está afetando. Eles sabem que o planeta Terra é diminuto, mas pode afetar o equilíbrio de todo o universo. Por isso, eles estão aqui, para estudar a raça humana, para qualquer confronto na Terra
pois qualquer confronto na Terra pode afetar a vibração dos mundos paralelos. O segredo do poder Grey é o controle da quarta dimensão, quando conseguem controlar o tempo e o espaço, impedindo que a pessoa entenda o que está acontecendo com ela. Por isso ocorrem os lapsos diferentes de tempo durante as abduções e também a mente da pessoa é apagada após o evento da abdução, ou seja, as pessoas são abduzidas, se tornam instrumentos de experiência destes seres, depois eles apagam a mente da pessoa, né? Elas levam as pessoas, a alma das pessoas para a dimensão do espaço-tempo, a pessoa perde a noção do tempo, volta, tem lapsos de memória, lapsos de tempo, sensação de que o tempo passou e ela não estava aqui nesse tempo, naquele horário que passou, e ela não fica totalmente perdida e ela não se lembra da abdução. Ela pode até voltar a se lembrar com a ajuda de seu espírito. Tipo, lá no seu subconsciente você tem lapsos de memória de alguma coisa estranha que aconteceu com você. O teu espírito que a Arro te deu, ele pode te fazer ter lembranças dessas abduções. Para o caso de pessoas que são abduzidas, né? Mas o fenômeno estará situado fora do tempo e do espaço normal, numa dimensão própria. Não podemos chamar isso de hiperdimensão, nós podemos chamar isso de hiperdimensão, que é um portal criado entre o nosso mundo e o mundo Grey. Durante esta lacuna de tempo e de espaço, os Greys praticam a abdução, retirando material genético e inserindo chip nos humanos, ou seja, a humanidade já está sendo chipada. Não é o chip da besta ainda, é o chip de monitoramento que eles colocam para acompanhar o objeto de estudo deles, né? Olha, e se você não acredita que isso acontece, amados, é só procurar, e tem milhares de pessoas sofrendo de depressão, de ansiedade, de tantas coisas ruins por causa desse tipo de experiência. Algumas acabam se lembrando daquilo que elas passaram, ficam com traumas, precisando ser trabalhadas, serem trabalhadas no seu espírito, na sua alma por Yarrow, para poder superar. Muitas pessoas relatam isso, como eu falei no vídeo passado, né? Muitas pessoas têm provas, médicos que retiraram aí chips que eles nunca viram na Terra, implantes que eles nunca viram na Terra, objetos que eles nunca viram na Terra, coisas inexplicáveis que médicos encontram no corpo dessas pessoas, que aí é que elas vão saber que elas estavam sendo vítimas de abdução dos Greys. Então o negócio é muito sério, amados, muito sério. O tempo é estendido na hiperdimensão. A pessoa pode ficar 1 segundo fora de sua cama, fora de seu mundo físico, mas no mundo Grey, passar horas ou até dias. Isso é muito claro nos fenômenos de abdução durante a viagem, onde a pessoa apaga e depois volta ao normal, não entendendo como ela dirigiu por tantos quilômetros sem a consciência desperta, não provocando acidentes. Capítulo 5. O poder dos Néfilins vem dos mundos paralelos. Ou melhor, o poder dos Néfilins vem dos mundos etéricos. É difícil para as pessoas acreditarem em aliens, pois as provas físicas são abafadas ou desconsideradas pela mídia e pela ciência, né? E isso você pode ver, né? Que é muito difícil, é verdade, totalmente verdade. É difícil para as pessoas acreditarem em aliens, pois as provas físicas são abafadas ou desconsideradas pela mídia e pela ciência. Outros acham que os aliens são anjos e demônios, não são físicos. Os cristãos, em especial, acham isso. De certa forma, os cristãos estão certos quanto a isso. É preciso entender como funciona a natureza deles para entender como eles operam. Um Nephilim é, acima de tudo, um ser etérico. Ele pode estar na mesma dimensão dos anjos e demônios. É diferente do corpo espiritual de pessoas que morreram. Os Néfilins, assim como outros aliens que visitam a Terra em discos voadores, têm o seu corpo físico, mas não é da mesma matéria nossa. Ela é mais fluídica que o corpo humano comum. Esta matéria mais fluídica pode ser chamada de corpo etérico, se bem que ele é diferente
do que o corpo etérico das pessoas que morreram e passaram para o outro lado. Mostramos no capítulo anterior a diferença entre dimensões e mundos paralelos, e agora teremos que entender a diferença entre mundo físico e mundo etérico. O mundo físico é limitado pela terceira dimensão, a dimensão que prende nossas almas na Terra. Já no mundo etérico não há limite, a pessoa pode passar de um planeta a outro em segundos, usando túneis de luz e não o espaço sideral, tá bom, amados? Mais uma vez. Pois a matéria etérica pode viajar por esses túneis. O corpo etérico também pode se desmaterializar aqui e se materializar em outro ponto do universo. Não é um corpo limitado ao fator físico. Ao lado da terceira dimensão, atrelada a ela, tem 7 céus etéricos, onde a matéria vai da parte mais sutil à mais densa. Ao lado da terceira dimensão, atrelada a ela, tem 7 céus etéricos, onde a matéria vai da parte mais sutil à mais densa. Estes céus são diferentes dos mundos físicos paralelos e dimensões. São mundos fluídicos, onde vivem os espíritos e todos eles estão conectados à terceira dimensão. Mas são mundos paralelos etéricos. É como se fosse o mundo dos espíritos mesmo, dos seres que não têm corpo físico, embora o corpo deles seja com uma densidade diferente. Já nos mundos paralelos físicos, as pessoas têm corpo físico igual da terceira dimensão. Além da terceira dimensão, temos a quarta dimensão, que é a dimensão tempo-espaço ou espaço-tempo, que eu venho repetindo aqui para vocês várias vezes. Depois dela, vem a quinta dimensão. A quinta dimensão, que é formada por seres que não estão mortos, mas também são seres etéricos, pois em relação ao nosso mundo, eles são muito mais luz. Depois temos a sexta e depois ainda a sétima dimensão. Cada degrau que os seres sobem na dimensão são mais luz e menos matéria. Digamos que na quinta dimensão, os seres são 1/3 de luz e 2/3 de matéria. Na sexta dimensão, são 2/3 de luz e 1/3 de matéria. Já na sétima dimensão, são todos corpos de luz. Então, amados, eu vou encerrar essa parte narrada aqui, porque eu tenho uma matéria para apresentar para vocês, um vídeo, onde vocês vão ver aí aquela questão que eu falei para vocês sobre uma senhora que recebeu a visita de um ser da Loja Branca, onde ele fala sobre o Brasil, sobre catástrofes que vão acontecer e sobre o Jesus voltando num holograma nos céus. Então, você observe aí o relato dessa senhora e julgue por você mesmo. Então, você pode ver aí que os aliens vêm de mundos paralelos, né? A diferença dos corpos etéricos, dos corpos físicos, da sexta, da terceira dimensão, da primeira dimensão, que é a dimensão da luz, da segunda dimensão, que é a dimensão do abismo, das sombras, da terceira dimensão, que é a nossa, onde acontece a guerra pela nossa vida entre a luz e o caos. E você viu que, além disso, ainda tem a quarta dimensão, que é o tempo-espaço. Depois do tempo-espaço tem a quinta, a sexta e a sétima dimensão, onde os seres que vão subindo esses degraus vão se tornando mais luz e menos matéria, conforme a ordem dessas densidades de quinta, sétima dimensão e até outras mais altas. Os nefilins, os anjos caídos e os nefilins, eles conseguem chegar até a sétima dimensão, né? Alguns, que os das mais altas hierarquias, os seres de Loja Branca, a Fraternidade Branca, eles são muito mais de quinta e sexta dimensão. A grande maioria que canaliza e aparece na Terra são de quinta e de sexta dimensão. Da sétima dimensão para cima, nós temos a hierarquia dos Anunnakis, e da sétima dimensão para cima, só anjos do Criador.
São dimensões que são divididos entre seres da loja branca, seres da loja negra e os seres do Criador que também habitam essas dimensões. E aí se forma aquela guerra. Então, eu vou encerrar o vídeo aqui e fiquem aí com o restante do encerramento do nosso vídeo, da nossa matéria, né? Próximo vídeo, eu vou estar postando para vocês a continuação da história da Imei, que foi raptada por aliens pleidianos, a parte 2 do nosso conto da vida real, para vocês entenderem aí um pouco dessa dinâmica. Então, fiquem com o encerramento do nosso vídeo e até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado por me ajudarem até aqui. Compartilhe, curte e dá aquele like, comenta. Se inscrevam no canal se ainda não é inscrito. Me ajude a chegar aos 1000 inscritos, se você puder. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Que é para ficar gravado, para amanhã eles saberem, toda a família, o que me aconteceu. Aconteceu em 1994 uma situação muito difícil. Difícil de entender e difícil de aceitar. Sempre aos 15 anos, filha, a mãe sempre viu luzes diferentes no céu. Um dia, eu estava recolhendo roupa, senti algo atrás de mim, me deu pavor, me deu medo. Eu aí agarrei a roupa, corri para dentro de casa, mas esqueci a chave em cima do basculante. Abri a porta para pegar a chave e quando eu abri a porta, tinha um homem muito bonito, todo de macacão branco, um medalhão grande na cintura, aqui no cinto, e um de pendurado, feito uma ave assim, estilizada. E eu levei aquele susto e fechei a porta. A partir daí, eu não tive mais sossego. Esta pessoa sempre me aparecia. Sempre me aparecia. Sempre. Às vezes eu estava no banheiro, estava tomando banho, escutava o barulho, perguntava: tem alguém aí? Se tiver, apague e acenda a luz. E pum, na mesma hora apagavam e acendiam a luz, sinal que estava ali. Até que um dia ele apareceu mesmo. Ele apareceu e me fez uma porção de revelações. Ele disse que o nome dele era Starcheran. Ele era chefe de uma das naves mães que estão tomando conta da América do Sul. Eles só tomam conta da América do Sul. E ele disse que eu avisasse aos amigos, falasse sobre isso que ele ia me dizer, aos amigos, pessoas conhecidas, que eu podia passar isso tudo, mesmo que me chamassem de louca. Que um dia todos iam ver que louco foi aquele que não acreditou. Que um dia todos iam ver que louco foi aquele que não acreditou. Então ele disse que iriam haver enchentes horríveis, morrendo muita gente no mundo inteiro. Ventanias horrorosas do mesmo jeito. Teriam ondas gigantes que matariam pessoas, muitas, como houve a tsunami na Indonésia.
iria terminar com o pior, que seriam os tremores de terra, os vulcões, que desapareceriam cidades inteiras. Cidades inteiras. O Brasil também iria sofrer, não tanto quanto o mundo todo, mas o Brasil também iria sofrer. A Europa, a França, sofreria até quase a divisa com a Espanha. A Rússia iria desaparecer porque ia acabar o monopólio russo, aquela coisa que a Rússia mandava. A América do Norte também iria cair. Ia terminar também a força e o poder do americano. E que o Brasil estaria na hora de ser o celeiro do mundo. E daí ele foi sempre me conversando comigo, falando. Quando houve, ele disse, e eu tinha medo. Ele me aparecia, eu tinha medo. Ele dizia, Marília, não precisa ter medo de mim. Não há necessidade de você ter medo de mim. Mas eu tinha. Então ele passou a conversar comigo apenas por pensamento. E um dia, eu não estava dormindo. Eu estava em alfa. Estava meio. Ele me levou dentro da nave dele. Não sei como entrei, nem como saí. Eu só sei quando eu vi, eu estava lá dentro. E ele quis me apresentar aos outros 4 comandantes. Estavam todos ali sentados, porque ele era comandante também, mas ele mandava nos outros 4. Ele era o chefe geral. Ele virou e disse assim, eu trouxe aqui a escolhida. Essa é a escolhida. Então, ele foi, tinha uma mesa assim, uma mesa que não tem apoio, mas a mesa estava ali. Uns banquinhos que não tem apoio, mas o banquinho estava ali. Todo mundo sentado e ninguém cai. Assim à direita, um painel maravilhoso, todo envidraçado, cheio de luzinha colorida, uma coisa espetacular. Ele foi, virou e disse assim, Marília, este, que era o primeiro, é o Carran. Ele era alto também, só que cabelo liso, preto, magro, aparência assim dos seus 30 e poucos anos. E ele... Mas ele é o único que era assim jocoso, brincalhão, gosta de rir, de brincar, assim. E ele gosta de rir, de brincar, assim. E ele levantou-se, o Carran, levantou-se também com a mesma vestimenta, só que ele tinha uma toga vermelha. Ele tinha uma toga vermelha. A do Astar era branca, mas a dele era vermelha e a dos outros também. Tinha um elmo muito bonito, com uma pena vermelha também, para trás. E ele levantou-se e fez a referência para mim. Sentou-se e ele disse, este é Turok, que era o segundo.
O Turok, ele já era mais forte, um homem assim, mais ou menos seus 50 anos, um pouco mais baixo do que os outros dois, mas a cabeça maior, um cérebro maior. E eu fiquei assim, não sabia o que era, parecia cabelo loiro, enroladinho, 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 mas não era. Era o cérebro dele, que o couro que transparente, a gente via o cérebro dele, muito sério. Também a mesma referência, e sentou-se. O outro, Enoque. Esse também parecido com o Turok, só que esse tinha cabelinho branco. Calvo, cabelinho branco, por aqui assim. E o Astran, que era o quarto. Esse também não falou nada, apenas fez a reverência, sentou-se. E ele me mostrou toda a nave ali, só aquela sala. Eu via que tinham portas que passavam para outros locais, mas não me foi mostrado. Eu senti que tinha, mas não me foi mostrado. Os tapetes eram tapetes macios, altos, cinza claro. Uma coisa maravilhosa, um luxo, uma coisa fabulosa. Aí ele foi, todos se levantaram, voltaram a fazer referência e ele me levou de volta. E eu acordei. E daí começamos a conversar. Conversar. E ele sempre me falava alguma coisa, ele sempre me dizia algo, olha, isso vai acontecer, olha, tome cuidado, olha, agora eu vou ficar em silêncio uns tempos, porque foi quando explodiu um meteorito lá e a poeira ia atingir a Terra. E ele disse, nós temos que ir para fazer a limpeza do cosmos, para que a Terra não sofra tanto. Mas olha, isso tudo vai acontecer depois de 2000. Esta poeira que agora está acontecendo, depois de 2000 vai ser uma lástima, porque o câncer vai tomar conta da Terra. Muito câncer vai acontecer. Mas está escrito. É para ser. E, de vez em quando, ele sempre me avisando, me dizendo. A última vez que ele falou comigo foi pouco tempo atrás, há uns 4 meses por aí. Nós fazemos nossa caminhada e nós íamos, porque na frente da minha casa tem um aeroporto e nós gostamos de caminhar ali porque tranquilo, não tem movimento. E tinha uma coruja e ela veio voando, pousou no cerne ali da cerca. E eu fui andando de encontrar ela, porque eu acho linda a coruja, eu adoro uma coruja, acho ela branca, e ela me olhando. E eu fui indo. Quando eu cheguei assim uma distância de até menos de 2 metros dela, ela bateu asa e foi embora. Eu disse, não precisava ir embora, eu só queria falar com você, conversar com você. Não precisa ter medo de mim. Não precisava você fazer isso. Aí eu fui. Na mesma hora ele disse para mim,
Mas você também não precisa ter medo de mim, você teve. Você, o dia que me conhecer, você vai ver que você não precisava ter medo de mim. Logo depois tive um sonho que eu estava num quintal, num terreiro assim do local onde eu morava, e aquela chuva de meteorito, e veio aquilo parecia uma bola de fogo, veio e pousou, caiu ali na minha frente. Só que quando caiu, não era um meteorito, era uma fênix, porque era uma pomba grande. Aí, aquele homem levantou-se, apontou o dedo para mim e disse: não saia daqui, espere que eu venha te buscar. Eu virei te buscar, não saia daqui. E eu acordei. No dia 7 de dezembro de 1996, sofremos um acidente. E eu só não morri porque ele e o Turok estiveram do meu lado todo o tempo. Disseram que eu ia ficar com sequelas, e eu sou, graças a Deus, estou perfeita e sou perfeita. Agradeço em primeiro lugar, como ele diz, a força superior, a luz maior. E em segundo lugar, agradeço a ele. Depois daí tive um câncer no intestino, que também, e agora me apareceu no fígado, coisa que ele está tratando também. Ninguém acredita que eu pudesse estar viva ainda, ou que possa viver, mas eu sei que eu vou viver. E estou viva e, graças a Deus, perfeita. Um dia, nós estávamos indo para Campinas. Depois do desastre que eu fiquei, estávamos indo para Campinas e eu vi uma nave, bem baixinha. E eu mostrei o marido e disse para ele: olha lá, olha. Depois do desastre que eu fiquei, estávamos indo para Campinas e eu vi uma nave, bem baixinha. E eu mostrei o marido e disse para ele: olha lá, olha. Ele disse: mas aonde, Kika? Eu digo: é uma nave, é uma nave. Não, não é. Era Carrã, porque ele disse para mim: pergunta a ele por que não pode ser. Pergunta a ele por que não pode ser. Sou eu sim, estou aqui. Estou limpando e protegendo. Não se preocupem, sigam viagem. A força maior estão com vocês. Nós viemos de Orion. Não tem as Três Marias, tem. Aí a estrela do meio, nós saímos dali de trás. Agora, nós temos base na Lua, nós temos base em Júpiter, e nós temos base em Marte. Mas ninguém vê, só nós sabemos. Eu disse, então, Orion, nós viemos de Orion.
Então eu fico pensando, ele disse que eu fui escolhida para que ele pudesse, ele tem confiança na pessoa, no meu espírito, não na pessoa minha, no espírito que me habita. Ele tem confiança, ele sabe com quem está lidando. E achou que eu tinha todos os quesitos para que ele pudesse passar isso, para que eu passasse ao mundo. Falasse, mesmo que fosse chamada de louca, mas passasse. Porque é uma coisa muito difícil. Difícil de acreditar. Uma pessoa como eu, não sou nada, não sou ninguém na vida, não tenho... E me darem uma... Como é que eu vou dizer, meu Deus? Uma responsabilidade dessa. Como ele era o Astar? O Astar? Ele quase 2 metros de altura, todos são muito bonitos. E o Astar aparecia assim um homem, parecia não, que ele existe, ele está aí. Um homem dos seus 40, 45 anos, o cabelo parece mate, aquele cabelo loiro meio escuro, não é loiro aloirado, não. Aquele loiro, tipo cabelinho da Nória, assim, aquele cabelinho loiro, né, assim, queimado, né? Cor no meio, assim, repartidinho no meio, até aqui, e daqui ele é cortadinho em bico para trás. Os olhos são oblíquos. Os olhos são oblíquos. E a sobrancelha acompanhando, assim. E os olhos não são nem azuis nem verde. É uma cor assim diferente, com a menina dos olhos muito grande. E um dia eu perguntei para ele, porque ele só me olhava de frente, bem longe. De perto, ele só falava comigo de lado. E eu perguntei a ele por quê. Ele disse, eu não posso olhar, porque a luz das minhas vistas podem te afetar. Você preste atenção que você vai ver. Então, ele olhou assim e saiu assim, uma coisa assim, aquela luz assim, aquela luz do cosmo, aquela luz do cosmo, a luz que a gente, quem gosta de ler, quem vê, quem conhece, é a mesma luz, aquela luz que fica lá em cima do bico das pirâmides. Aquela luz que ela é uma energia, então eles têm uma energia fabulosa. E nós, humanos, terráqueos, como ele chama, ainda não estamos preparados para conseguir conviver nesta situação. Então, isso é uma situação que, se a gente fala, ninguém acredita. Vamos me chamar de louca, ainda mais quem teve afundamento de crânio, né? Ainda mais quem teve um problema. Mas é verdade. E eu quero deixar isso registrado para que, se algum dia isto vir à tona, porque eu sei que vai vir, porque ele disse que não demora muito, eles vão se mostrar a todos,
Como ele disse também, Jesus voltará assim como dizem, mas não do jeito que todos estão esperando. Ele virá como se fosse uma, eu não sei o nome, acho que é xilografia, não sei, no céu. Ele vai aparecer no céu, com as mãos assim, e o mundo todo vai ver. Este será a volta do Rei dos Reis, como ele chama. Agora, estou um pouquinho porque tive que largar o centro devido à minha enfermidade e não estou ainda mais enfronhada, né? Mas se Deus quiser, sei que Ele vai continuar me protegendo. Que, como Ele disse, eu fui escolhida, não sei para quê. Mas se eu fui escolhida é para alguma coisa que eles vão precisar. E eu estou aqui, esperando a hora. Era isso que eu tinha que gravar, falar. Se tiverem alguma pergunta que eu às vezes posso para fazer e eu puder responder, eu tenho imenso prazer.